O QGIS é um software maravilhoso para quem quer trabalhar com mapas, com quem quer trabalhar com dados geoespaciais ou com geoprocessamento. Só que se você está começando agora, talvez você tenha algumas dúvidas sobre a instalação do QGIS. Como é que instala esse treco? Tem tantas opções. Qual que é o caminho a seguir? Então, para isso que eu fiz esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te passar tudo o que eu sei sobre a instalação do QGIS no Windows. E a gente vai passar por vários tópicos. Vai ser um vídeo um pouco longo, talvez seja mais do que o que você precisa. Mas aqui no YouTube você vai conseguir ver os tópicos aqui na linha do tempo do vídeo e poder pular para a parte que você precisa. Quais são os tópicos que a gente vai cobrir nesse vídeo? O que é essa versão LTR do QGIS? Eu tenho que usar isso ou posso usar a versão mais recente? Qual que é o tipo de instalador que eu baixo? Aparecem uns 6 instaladores na tela de download. Qual deles eu escolho? Eu escolho o de 32 ou de 64 bits? Qual versão eu baixo para instalar na minha máquina? Vamos ver o passo a passo da instalação, depois que a gente baixa o arquivo. E se eu precisar de uma versão mais antiga do que a que está lá no site disponível? Onde é que eu encontro essas versões mais antigas? E se eu precisar de mais de uma versão, usar mais de uma versão no mesmo computador? Tem como? Como é que faz? E um recurso novo, como é que eu faço para saber dos recursos novos que vão aparecendo nas novas versões do QGIS, para saber se eu posso usar uma versão mais nova? E, por fim, vamos concluir com o que acontece depois da instalação. Então, vamos cobrir esses pontos. Espero que eu consiga passar claramente o que eu sei para vocês. E a gente vai ver aqui passo a passo, né, dessa instalação. Então, vamos começar. Para começar, a gente primeiro tem que entrar no site do QGIS. Então, o site oficial do QGIS é qgis.org. Entrando aqui nesse site, nós vamos cair no site em inglês ou em português, depende da configuração do seu navegador. Mas de qualquer forma, se você precisar mudar a língua, aqui no cantinho, ó, em cima aqui de mim, ó, tem o lugar para mudar o idioma. Então nós podemos mudar aqui para português do Brasil. Vamos entrar na página do QGIS em português. E a primeira coisa que a gente nota aqui do lado da logo do QGIS é que tem duas versões atuais do QGIS. O 3.12.3 e o 3.10.6 LTR. Que raios é isso de LTR? Como é que eu sei se eu devo instalar o LTR ou não? Para a gente entender como funciona esse raio de versão LTR, a gente precisa entender como é que funciona o sistema de desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento do QGIS. Bom, vou abrir aqui a página do QGIS na Wikipedia. Aqui tem a parte de releases ou lançamentos, que mostra o histórico de lançamento de todas as versões. Então, antes de nós entrarmos em detalhes, é bom relembrar. O QGIS é um software livre. O que isso significa? Ele não é de uma empresa, como por exemplo o ArcGIS, que é da Esri, ou o AutoCAD, que é da Autodesk, e assim por diante. Ele é da comunidade. Então, um conjunto de empresas, um conjunto de pessoas ajudam a desenvolver o software. E ele é gratuito para todos, para usar, para modificar, para fazer o que quiser. E aí ele tem um ciclo de desenvolvimento que começou lá em 2002, julho de 2002. Mas vamos descer aqui para o final, para as versões mais recentes, que aí a gente vai entender como é que é o ciclo de desenvolvimento atual deles. Se você perceber, ó, eles lançam uma versão em junho, outubro, fevereiro. Junho, outubro, fevereiro. Junho, outubro, fevereiro. Então, todo ano sai 3 versões novas do QGIS. E a cada versão, novos recursos, novas funcionalidades vão sendo acrescentadas. E às vezes, uma funcionalidade nova não é compatível com as versões antigas do QGIS. Então imagine a seguinte situação, você trabalha numa empresa com várias pessoas que precisam usar o QGIS, e aí 3 vezes por ano você tem que falar com todo mundo da empresa para atualizar o QGIS. E mesmo depois que atualiza, na hora que você recebe um arquivo de um colega, você tem que ficar se perguntando se aquele arquivo já foi atualizado para a versão mais recente do QGIS ou se ele é compatível com a versão anterior. Então é complicado essa gestão, né, das versões. Então, para facilitar, foi criado a versão LTR, que significa Long Term Release. Long Term Release é um termo que é usado no desenvolvimento de software para uma versão que ela vai ter um suporte prolongado. Então, para entender como funciona esse suporte prolongado, olha aqui, tá vendo essas cores? A corzinha vermelha é uma versão antiga que não tem mais suporte.
para ela. Se houver algum bug, por exemplo, essa versão 3.8, se houver algum bug, se tiver alguma coisa para ser corrigido no software, acabou. Essa versão 3.8 do QGIS não vai ter novas atualizações. Aí, a versão 3.10 é uma versão LTR, marcada aqui em amarelo. A versão 3.12 é a versão mais recente do QGIS, que tem os recursos mais novos. Quando sair a 3.14, 3.14, que vai sair agora em junho, né? Hoje é dia 19, estou gravando no dia do lançamento. Quando sair essa versão 3.14, a versão 3.12 vai parar de ter recursos novos. Ela vai parar o suporte dela. Então, quem está usando a 3.12 vai ter que mudar para 3.14. Mas quem estiver usando a versão 3.10 pode continuar. Se tiver alguma atualização, algum problema, algum defeito do software, ele vai ser corrigido e vai continuar recebendo atualizações até que a próxima versão LTR seja lançada em outubro. Então, desse jeito, você só precisa se preocupar em instalar um QGIS novo uma vez por ano. E aí, se você combinar isso com toda a sua empresa, uma vez por ano todo mundo atualiza e reduz esse problema de mudanças de versão. Então, se você está trabalhando numa empresa, eu aconselho fortemente a usar a versão LTR. Não tem como fugir disso, é mais fácil, vai simplificar muito a sua vida. No nosso dia a dia no escritório, a gente já tem que se preocupar demais se a planilha foi mandada em Excel, ou Calc do LibreOffice, ou se o documento está em Word ou está em PDF. Então, para facilitar a nossa vida, adota o LTR sem problemas, sem desespero. Agora, se você trabalha por conta própria ou é hobbyista, faz por diversão, mapas, é uma diversão, fazer mapa é muito bom, talvez você queira usar a versão mais recente. Mas lembre o seguinte, as versões mais recentes também costumam ser as menos estáveis. Então, se você quer um software, um QGIS, que não vai travar muito, que vai dar menos dor de cabeça, também fica com a versão LTR. Mas pode acontecer que você queira, né, usar um recurso novo do QGIS. Então não há problema, você pode instalar a versão mais recente também. Então, voltando aqui, né, à nossa página do QGIS, já sabemos para que serve, né, a versão LTR, mas esse pontinho que vem depois, né, 3.12.3. Isso aqui é justamente as atualizações de correção e de bugs. Então, por exemplo, da 3.10.1 para 3.10.6 não foi acrescentado nenhum recurso novo. Eles apenas corrigiram bugs. Tanto é que a versão 3.10 já teve mais correções, 6 versões, mais do que a versão mais recente, a 3.12. Então, se você está usando o seu QGIS e tem algum problema, alguma coisa que não está funcionando certo, tenta baixar a atualização mais nova. Né? Você está usando a 3.10.2, baixa a 3.10.6, que pode corrigir talvez um problema que você tenha na sua máquina. Muito bem, então já sabemos aqui o que são as versões. Vamos lá para a página de downloads. Nós clicamos aqui na página de downloads e vamos dar de cara com uma pancada de versões diferentes. Nós temos aqui, para baixar para Windows, nós temos o QGIS no pacote OSGel 4W. Nós temos o QGIS último lançamento e o repositório de lançamento de longa duração. E cada um deles tem 2 instaladores. Então vamos começar separando esses 3. O OSGel 4W ele é um pacote de um conjunto de softwares livres. E esse conjunto de softwares livres inclui muitas coisas além do QGIS. Inclui software para servidor de mapas, ferramentas de linha de comando para você gerenciar arquivos por meio de scripts, um monte de coisa. Esse instalador ele é pequeno, você baixa ele na sua máquina, roda ele, e aí você marca as coisas que você quer instalar e ele vai baixar da internet aquilo que você precisa. Então, isso aqui é para usuários avançados e que provavelmente vão precisar de muitos outros programas para geoprocessamento além do QGIS. Se o que você precisa é o QGIS, pode ignorar esse instalador. O que você vai precisar é desses 2 instaladores aqui de baixo. O de cima, o último lançamento, você vai pegar a versão mais recente que não é LTR. Tanto que aqui está a versão 3.12. E os de baixo são as versões de longa duração.
Lançamento de longa duração é a tradução para LTR. LTR em português, lançamento de longa duração. Então, você pode baixar um deles aqui para sua máquina. Isso nos leva agora à próxima dúvida. 32 ou 64 bits? Qual que eu uso? Isso depende do seu computador. Para você saber se o computador que você está usando é 32 ou 64 bits, você faz assim. Clica aqui, abre uma pasta, um navegador das pastas, vai lá em este computador, acho aqui do lado, né, este computador, clica com o botão direito, vem em propriedades, e aqui a gente vai ter um resumo do sistema. Nesse resumo do sistema aqui nós temos o tipo de sistema, e temos aqui em frente, sistema operacional de 64 bits, processador com base x64. O que importa para a gente é o tipo do sistema operacional. Se o seu sistema operacional for 64 bits, você pode baixar tanto a versão de 32 como a de 64. Geralmente a de 64 vai ser mais compatível, vai usar melhor os recursos da sua máquina e a memória RAM que você tem no sistema. Agora, se aqui aparecer 32 bits, você só pode baixar a versão de 32 bits. Então no nosso caso aqui é de 64, então eu posso vir aqui e eu quero usar a versão LTR, eu venho aqui e clico nesse instalador para baixar. Ele é um arquivo grande. Ele é um arquivo grande aqui, ó, 411 megabytes. Então leva um tempinho para baixar. Como eu fui mais esperto, antes de começar esse vídeo, eu já baixei, ele já está aqui nos meus downloads. Então agora nós vamos passar para o passo a passo da instalação. Clicamos aqui no arquivo para abrir ele. E esperamos para ele executar, para começar a executar. Vai aparecer essa janelinha aqui, se você deseja permitir que faça alterações. Normalmente aparece quando você quer instalar algum aplicativo. Marcamos que sim. Agora vai aparecer a tela de instalação em algum lugar aqui. Apareceu. E aqui é uma instalação bem padrão para o Windows, né? Temos aqui, clicamos aqui em próximo, eu concordo. A pasta que você quer instalar, mantenha a padrão. Essa tela aqui pergunta se você quer instalar dados de exemplo. Se você está começando a mexer com mapas agora, talvez você queira instalar esses mapas de exemplo, ó, da Carolina do Norte, Dakota do Sul e Alasca. São pacotes de dados, de mapas dessas regiões para que você possa brincar e experimentar os recursos. Mas mesmo que você não instale esses recursos aqui, você pode baixar em outros lugares. No final desse vídeo, eu vou indicar para vocês alguns vídeos onde você pode encontrar recursos para aprender mais sobre o QGIS e usar dados aqui do Brasil. Então, se você quiser, você pode marcar ou não, marcou ou não, clica em instalar. E aqui vai levar um bom tempo. A instalação do QGIS ela é bem demorada. O QGIS ele vem com o software do QGIS e mais alguns outros softwares juntos que são necessários para o funcionamento dele. Então você vai perceber que essa instalação aqui leva um tempinho. São muitos arquivos que ele copia, então vamos deixar ele aqui de lado. Enquanto isso, nós vamos passar para o próximo assunto. Lembrando, aqui a gente está falando de instalação para Windows. Se você vai instalar no Mac ou no Linux, tem as instruções aqui na página, não faz parte do escopo desse vídeo. Eu suponho que se você escolheu trabalhar, né, com isso, e aqui no Brasil usando Mac ou Linux, você já deve ter algum conhecimento de como instalar aplicativos nele. Né? Então é só seguir o passo a passo aqui, você não deve ter problemas. Mas vamos supor uma seguinte situação. Na minha empresa, por exemplo, a empresa em que eu realmente trabalho, a gente usa um plugin no QGIS que ele está homologado para uma versão LTR anterior, a 3.4, se eu não estou enganado. E aí, a gente não pode usar outras versões enquanto a gente não homologa, ver se o plugin funciona do jeito que a gente precisa, em versões mais recentes. Então, se eu precisar baixar uma versão mais antiga do QGIS, onde é que eu encontro? A gente vem aqui na mesma página de downloads, nós temos aqui ó, todos os lançamentos. Tá vendo? Nós clicamos aqui em todos os lançamentos
E aqui temos aqui, ó, lançamentos anteriores do QGIS ainda estão disponíveis aqui. E a gente clica aqui. Clicou aqui, nós vamos ter uma lista de todos os instaladores do QGIS desde a versão 1.5. Então a gente pode só rolar até a versão que a gente quer. No meu caso é a 3.4. E aí, olha só. Aqui é 3.4, você está vendo que tem 3.4.1, 3.3. Qual que eu baixo? Eu baixo a mais recente. Eu vou até o final do 3.4. Aqui, ó. 3.6.0, 3.4.15. E aqui eu vou ter 4 arquivos que são 3.4.15. Deixa eu selecionar eles aqui para vocês se enxergarem. Ó, esses 4 arquivos aqui. Qual deles eu baixo? Escolha a que tem .exe no final. Esse 256 sum é um outro arquivo para verificar a integridade. Não, para você que vai baixar, não precisa se preocupar com isso. Então o que importa para a gente é esse .exe ou esse .exe aqui de baixo. E aí, olha o seguinte, ó. Esse aqui tem um 64. Se o seu sistema for 64 bits, baixa esse. Se for 32, baixa o de cima. Aí você pode baixar e instalar. Beleza? Beleza. Agora, vamos a um outro ponto. E se eu precisar de mais de uma versão do QGIS instalado na minha máquina? Por exemplo, essa versão 3.4 já é mais antiga. Eu preciso usar ela por causa do trabalho. Mas vamos supor que para coisas pessoais eu precise de um QGIS mais recente. Eu quero usar o 3.10, que é o LTR atual, ou quero usar um recurso mais novo, que está no 3.12. Eu posso baixar normalmente e instalar. Quando você baixa uma versão nova do QGIS, ele não instala sobre a versão anterior. Ele cria uma nova pasta e cria uma nova instalação. Então você vai ficar com 2 versões na sua máquina. Tanto é que se você não quiser a versão antiga, você tem que desinstalar ela manualmente. Um QGIS só vai instalar por cima do outro se ele for a mesma versão. Se eu pegar o 3.10.6 e instalar numa máquina que tem 3.10.2, ele substitui o 3.10.2. Mas se eu instalar o 3.12, aí eu vou ficar com o 3.12 e o 3.10. Então se você quiser experimentar um recurso novo, num QGIS mais recente, mas quer manter o antigo na sua máquina, não tem problema. Você pode instalar os dois sem medo, ok? E como é que eu fico sabendo se tem um recurso novo que eu queira usar? Se tem alguma coisa que me interessa nas versões mais novas? Uma maneira mais rápida de você chegar para ver se tem uma versão nova é nessa página aqui da Wikipedia. Se você quiser chegar nela, é só você usar o Google, né? Ó, se você quiser chegar nessa página, você digita Wikipedia QGIS. Vai aparecer aqui as páginas, temos a página em português da Wikipedia e a página em inglês. Eu recomendo a página em inglês. E aqui naquela tabela lá para baixo, que tem os lançamentos do QGIS, nessa última coluna, ele mostra o changelog. Changelog é o diário de mudanças que houve no aplicativo. Então, por exemplo, a versão mais recente disponível é a 3.12. Eu clico aqui em 3.12 changelog e isso vai me levar para uma página que me mostra quais são os recursos novos que existem no QGIS 3.12. Infelizmente, essa página ela é só em inglês. Existe algum lugar que você consegue essa página em português, mas as traduções dessa documentação em português não são tão ágeis, também não são tão boas. A comunidade brasileira ainda tem que melhorar nessa parte, mas por aqui você já consegue ter uma noção dos recursos novos do QGIS 3.12. Ele vem mostrando aqui quais foram as empresas que contribuíram para essa versão. E depois de mostrar as empresas que contribuíram, você vê que a comunidade do QGIS é grande, né? Tem muitas empresas, muitas pessoas que ajudam. E aqui nós temos os recursos que foram adicionados. Você pode ver um por um aqui, né? Aqui do lado você vai ver que tem as categorias. Ferramentas de mapas, interface de usuário, simbologia e outras categorias. Eu queria destacar duas dessa 3.12 que eu acho bem interessante, que não estão nas versões anteriores. Aqui em simbologia, nós temos aqui, ó, um que eu achei maneiro. Essa aqui, ó. Um marcador aleatório dentro do preenchimento. O que isso significa? Antes, você podia, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento desse laguinho aqui, mas esse não é um lago profundo, é um daqueles lagos, é só uma região alagada,
que o mato nasce no fundo. Então eu quero fazer um mapa bonito, não um mapa técnico, mas um mapa mais artístico, né? Algo que salte à vista. Eu quero indicar que aqui é uma região meio pantanosa, que eu vejo esse matinho crescer no meio da lagoa. Antes, se eu quisesse colocar esse desenho do matinho aqui dentro, eu ia ter que colocar ele espaçado. Então vai ser tipo um quadradinho, né? Como se fosse uma estampa de bolinha de uma roupa, né? Então não era bem o que eu gostaria nessa situação. Agora, com a versão 3.12, eu posso colocar de maneira aleatória símbolos dentro do meu preenchimento. Isso pode tornar seus mapas mais bonitos. Outro recurso que tem aqui na 3.12 que eu estava olhando que achei interessante. Está aqui em Data Management. Isto. Melhorias na exportação de DXF. Se você precisa, com frequência, exportar o seu desenho para DXF para usar no CAD e encontrava problemas, ou a sua exportação não ficava tão boa como você queria, talvez valha a pena dar uma olhada na versão 3.12, pode resolver o seu problema. Então, acompanhar os novos recursos do QGIS é bem interessante e você pode fazer isso aqui, né, nessa página aqui do QGIS, dentro da Wikipédia, e lá dentro você vê, né, as mudanças de uma versão para outra. É bom dar uma olhada para você ver o que teve de mais recente. Agora, vamos dar uma olhada se a nossa instalação terminou. Ainda não, tá quase acabando. Quase acabando. Vamos lá. Bom, então enquanto termina aqui a instalação, tem mais uma forma de instalar o QGIS que provavelmente vai ser a mais fácil no Windows futuramente. O Windows 10 está com uma ferramenta nova chamada Winget. Essa ferramenta, para você acessar ela, você vem aqui no botão iniciar e digita CMD. Aí vai aparecer o prompt de comando. Essa ferramenta ainda está em fase experimental e só funciona para o Windows 10. Então pode ser que no seu computador ainda não esteja disponível. Se você está assistindo esse vídeo agora em 2020, primeiro, força aí, está difícil para todo mundo. E segundo, talvez essa ferramenta não esteja no seu computador ainda. Mas em 2021 é bem provável que já esteja. Aí, quando você tiver, né, nessa versão do Windows que tiver, para você saber se tem o Winget, você vai digitar Winget e dar Enter. Vai aparecer esse texto explicativo da ferramenta. Windows Package Manager. Se não tiver, vai acontecer isso aqui. Se você ainda não tiver essa ferramenta, vai aparecer assim. Na hora que você digitar o Winget, eu vou digitar alguma coisa que não existe. Winget S, porque não existe. Aí vai aparecer, o Winget não é reconhecido como um comando interno. Então, aqui você já sabe. Se você digitar o Winget e aparecer essa lista, perfeito. Aí você vai poder fazer isso. Winget Search QGIS. E ele vai mostrar quais são as versões disponíveis do QGIS para você baixar pelo Winget. Ele vai lá na internet, vai baixar. Leva algum tempinho, a minha conexão não é das melhores também. Tá aí, Ele respondeu pra gente que lá no Winget tem duas versões do QGIS para baixar. O QGIS e o QGIS LTR. Então, como é que a gente faz para instalar uma ou outra? Se eu quiser instalar a versão LTR, é só pôr o LTR no final, que nem está aqui. Então, vem aqui, Winget install QGIS _ LTR. Aí ele vai começar a baixar esse pacote para a gente. Ele entra em contato com a internet, já lá no site do QGIS, tá vendo? E começa a baixar para a gente. Depois que ele baixar, ele já vai instalar. Vai perguntar se você aceita a instalação e ele manda ver. Vou dar um Ctrl C para interromper isso aqui. Isso, parou. Agora o que acontece se eu quiser instalar o QGIS sem ser o LTR? Vamos tentar. Se eu colocar aqui Winget install QGIS sem o LTR, ele vai reclamar, porque tem dois instaladores que contêm a palavra QGIS. Aí nesse caso eu tenho que pôr Winget install --id e eu tenho que copiar exatamente como está aqui.
Ctrl C não vai dar certo. Ctrl Shift C. Aí eu volto aqui, Ctrl V. E aí dou um Enter, ele deu erro de novo. Então vamos mais uma vez. Vamos acrescentar aqui traço V de versão. Eu quero a versão 3.12.3. Vamos ver se agora funciona. Não funciona. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui na ajuda. Consultei aqui. O que eu tenho que usar é E. Então eu errei aqui. Ó. Não preciso pôr a versão. O que eu preciso é, em vez de ID, colocar traço E. É o suficiente. Aí ele vai entender que é o QGIS sem ser o LTR. Pronto, aí ele faz a instalação e vai mandando ver aí. Beleza? Bom, vou deixar aqui baixando isso. Não vou dar continuidade aqui. Só depois que ele baixar, talvez ele pergunte se você quer instalar ou não. Mas é bem tranquilo. E provavelmente, a partir do ano que vem, vai ser a maneira mais fácil de instalar o QGIS. Enquanto isso, vamos ver se o nosso outro instalador aqui acabou. Vamos ver aqui. Instalador do QGIS. Ó, terminou. Terminou a instalação do QGIS. Muito bem. E depois que acabou, o que acontece? Bom, na sua área de trabalho, ele vai criar essa pasta aqui. Ó. Deixa eu arrastar ela para cá. Ó, depois da instalação, ele cria essa pasta, QGIS 3.10. Dentro dessa pasta, tem vários programas. Temos o SGL for W, lembra aquela opção que eu falei de instalar várias coisas, outros programas? Está aqui disponível se você quiser instalar outra coisa depois. O SagaGIS está aqui, a gente não usa na maioria das vezes. QGIS com Grass, tem muitas opções. O que importa para você é aqui, ó, QGIS 3.10.6. Acabou. Você clicou aqui, ele vai abrir o QGIS e rodar maravilhosamente para você. Você está pronto para usar o QGIS. Isso nos leva à conclusão desse vídeo. Né? E agora, o que eu faço? É a primeira vez que eu estou usando o QGIS, então o que eu faço a partir daqui? Bom, eu pretendo futuramente gravar vídeos sobre o básico do GIS. O conceito, né? Às vezes você já está usando o GIS há algum tempo, mas ainda não entende muito bem o que é esse negócio de shapefile, como é que funciona um projeto do GIS, coordenadas, sistema de coordenadas, que diabo é isso? A gente vai ver essas coisas futuramente, eu pretendo fazer vídeos sobre o assunto. Mas existem muitos recursos bons aqui mesmo no YouTube. Por exemplo, tem o canal do Anderson Medeiros, que é excelente, ele é da ClickGel, tem os cursos dele no site dele, mas também tem os vídeos que ele posta com frequência no YouTube, você consegue aprender muita coisa. Inclusive eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você acessar um vídeo dele que mostra onde baixar dados nacionais para você trabalhar no QGIS. Pode ser tanto para o seu trabalho como também para o seu aprendizado. E tem um outro vídeo que infelizmente eu esqueci o nome, deixa eu consultar aqui. Esqueci o nome do cara. Realmente eu não lembrava o nome mesmo, ele não falou no vídeo. É do canal VazGeo, Soluções em Geotecnologias. Ele fez um vídeo, o vídeo tem um pouco mais de 1 hora e 20, em que ele pega desde a instalação do QGIS até terminar um mapa. Então, em questão assim de 1 hora, 2 horas, se você for acompanhando e pausando e fazendo o que ele está fazendo, você já faz o seu primeiro mapa no QGIS e tem uma ideia geral de como é que funciona a coisa toda. Então, nos mais detalhes, a gente vai vendo aqui no decorrer do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha realmente ajudado vocês a entender essa questão da instalação. Tem muitos detalhezinhos, né? Mas mesmo que você não precise conhecer todos os detalhes, saber é interessante para você saber como é que a ferramenta funciona, como é que é a comunidade, e quem sabe um dia você possa contribuir para ela. A gente vai tratar desses assuntos também futuramente. E se você quiser saber mais, quiser acompanhar mais, deixe um comentário, vamos conversar, vamos trocar ideias e acompanhe, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos futuramente, né? Pretendo fazer vídeos de QGIS, Python e programação, outras coisas assim que eu tenho estudado recentemente, tá certo? Então, um abraço e bons estudos e faça mapas de maneira feliz.